Vamos lá, gente. Voltando. Na obra da criação. Na criação, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ele pode ser chamado de o Espírito Criador. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. O renomado teólogo Champlin, em seu comentário sobre Gênesis 1 e 2, afirma que a teologia hebreia posterior, sem dúvida, apontava para a pessoa do Espírito Santo. Entendemos que este ato não se tratava da manifestação de uma força ativa emanada de Deus, mas do próprio Deus, Espírito Santo. Ok? Na criação do homem, o autêntico cristianismo ensina a haver um só Deus. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Deuteronômio 6:4. Esse Deus, no entanto, é uma pluralidade. Olha, pluralidade de pessoas, tanto que neste texto a palavra único no hebraico é. Lembra? Não, deixa. Errado. CH aqui, ó. Errado. Que significa uma unidade composta, da mesma forma como é entendida no casamento. E serão ambos uma só carne, mas é literalmente isso? Não, são duas carnes, mas se formam uma só por conta do casamento. Ok? Esse mesmo entendimento aqui de errado. Unidade composta. E é bom nos lembrarmos disso, pois em Gênesis 1:26 está registrado: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entendemos assim que Deus, neste texto, se refere à Trindade. Portanto, o Espírito Santo participou igualmente com as demais pessoas da divindade na criação. Na visão de Isaías, no livro do profeta Isaías, 6, do 8 ao 10, está escrito: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo, ao texto que o senhor citou: ouvis de fato, e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos, e fecha os olhos para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Isso Isaías. Então, quem Isaías está dizendo que diz? O Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Muito bem. O apóstolo Paulo cita esta mesma passagem em Atos 28. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo. Então, o que Isaías disse lá que o Senhor estava falando, Paulo está dizendo: quem disse isso foi o Espírito Santo. A nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Note que no texto de Isaías a Bíblia diz que foi Adonai, foi o Senhor quem disse, mas em Atos Paulo diz que foi o Espírito Santo. Afinal, quem foi que falou? Deus, Adonai, ou o Espírito Santo? Para os que aceitam a doutrina da Trindade, os que não são unicistas, ok? Os que não são unicistas, ou os que não são modalistas, ok? Para os que aceitam a doutrina da Trindade, isso não é problema, pois entendemos que foi o Deus triuno quem disse, ou seja, a Trindade que disse. Tranquilo? No acordo da nova aliança, Jeremias 31:31 afirma: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O autor de Hebreus cita este mesmo texto aplicando-o como palavras declaradas pelo Espírito Santo.
E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Hebreus 10. Assim podemos ver que o texto de Jeremias atribui a declaração ao Senhor, enquanto Hebreus ao Espírito Santo. Como entender essa passagem? Da mesma forma que o argumento anterior, ou seja, de que as pessoas do Deus triuno estão relacionadas em suas ações. Beleza, conseguimos. Agora nós vamos para a nossa continuação. Vamos lá. Doutrina do Espírito Santo. Período teocrático. E aí, lembra? Vocês lembram disso? O que seria esse período? Nós vivemos um sistema de democracia, não é isso? Cracia, governo, demo é governo do demo, não é isso? Demo é povo, né, gente? Demo é povo. Democracia é governo do povo. Aqui é teocracia, ou teocrático. Então é governo de Theos, céus, Deus. Ok? Então, período teocrático. Na transmissão de poder sobrenatural no período teocrático, governo de Deus, o Espírito Santo concedia habilidades aos juízes, nesse período teocrático. Então, revestidos de poder, fortalecendo-os para a guerra, livrando assim o povo hebreu das mãos dos inimigos. Okay? Então, nesse período teocrático, período onde não havia um líder específico, não havia um rei ainda, okay? Então Deus governa através dos juízes e não governa conforme os outros povos tinham os seus líderes, né? Esses homens que Deus levantava eram esporádicos, não eram determinados, em continuação, dando sequência, deixando os seus filhos, não era assim dessa forma. Primeiro, a Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abzeritas se ajuntaram após ele. Então, uma das passagens em que o Senhor, o Espírito do Senhor, vai revestir a Gideão, ok? Para desempenhar esse papel de livrar o povo da mão dos abzeritas. Agora, eu não vou entrar, a gente que não vai se aprofundar na passagem que vai falar sobre Gideão, ok? Porque a gente não está se propondo a isso. Só para a gente aqui perceber como que o Senhor, o Espírito Santo, está trabalhando, está se apresentando, está revestindo, né, dando força, dando condições para Gideão atuar. Jefté, e isso aqui a gente não vai entrar no mérito, mas isso aqui dá pano para manga, né? Pano para manga para caramba. Sacrificou, não sacrificou a filha, não vamos entrar nesse mérito não. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Então, homens que estão sendo capacitados pelo Espírito Santo para liderar o povo, para dirigir o povo, para se libertar dos inimigos. Ok? Sansão, aí o irmão tocou em Sansão, não vamos estar nesse mérito não, mas vamos estar aqui só um pouquinho. Juízes 14:6. Então, o Espírito do Senhor, lógico que nós estamos aqui dando ênfase, mostrando, deixando bem claro aqui, quem está atuando ali através desses homens, ok? Porque alguns podem pensar, caramba, que homem poderoso, que homem forte, que homem milagroso. Nada disso aqui. Aqui, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor é Deus que está intervindo. Se não for Deus, não dá. Não é isso, Alves? Não tem condições. Então o Espírito do Senhor se apossou tão poderosamente que despedaçou um leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão.
Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Isso é apenas uma passagem, fala de tudo aquilo que ele fez. Então, naquele momento lá, o Espírito Santo de nós, Deus, se apossou dele. O revestiu, isso aí, o revestiu. Isso aí. O capacitou para desempenhar o trabalho de libertá-lo da mão dos filisteus. Na época de Sansão foi na mão dos filisteus. Muito bem. Aqui já foi. Bom, isso nós temos uma passada rapidamente no período teocrático. Governo de Deus. Agora vamos falar um pouquinho do governo monárquico. Governo dos monarcas. Os reis de Israel também necessitavam de habilidades no desempenho de suas tarefas. Essa habilitação daria ao rei capacidade para conduzir o povo hebreu rumo à vitória e ao procedimento conveniente na resolução dos problemas da nação. A Bíblia afirma que o Espírito Santo veio sobre. Okay? Veio sobre. E aí tem uma influência aqui de um professor que tem na cacete, né? Tem influência aí. Mas não leva isso muito em consideração, não. Ele é gente boa, gente boa. Precisa ainda, né? Uma conversão genuína e tal. É gente boa. Saul, também conhecido como Shaul, né? Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Olha que coisa séria. Professor, ele nunca teve o Espírito de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Né? O Espírito se apoderou de Saul. Então, a gente poderá entender que existem pessoas que começaram o trabalho, começaram no meio cristão aí de uma forma bacana, verdadeira, genuína, todavia ao longo da jornada deixou de ouvir ou deixou de atender. Vamos voltar para Saul. Ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. 1 Samuel 11:6. O desafio que Naás, o amonita, impôs ao povo hebreu só poderia ser confrontado por uma pessoa que estivesse cheia de autoridade e poder. No caso em questão, o poder, lógico, do Espírito Santo, por meio do qual Deus deu vida a Saul. Então, todo o povo se amedrontou. Todo mundo ficou, vamos fazer o que ele quer. Se não me engano, eu esqueci, eu não conferi aqui, se não me engano, eu acho que era arrancar um olho, né? Depois vocês conferem direitinho lá no texto. Esse camarada aqui fala, não vou matar vocês não, vocês têm que arrancar um olho e me entregar. Depois vocês conferem direitinho, eu acho que é isso sim. E as pessoas iriam fazer isso. Então, depois que Saul está revestido por Deus, pelo Espírito Santo, ele fala, não, que negócio é esse? É a ira para o bem. Professor, mas tem isso, ira para o bem? Lógico. Lógico que tem. Lembra de Jesus que se irou? Ira para o bem. A Bíblia chega a falar assim, irei e não pequei. Ok? Muito bem. Dúvidas aqui? Podemos avançar? Então vamos. Me perdoe ele. Essa foi nova. Perdoe. Essa aí ele se superou. Ele é gente boa. Essa eu não tinha visto, não. Ele é gente boa. Então, Poxa, preconceito. Isso aí. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. 1 Samuel 16:13. Olha, uma das lógicas que nós vamos trabalhar isso aqui melhor, né? Muito bem. Uma das questões aqui que eu gosto de ressaltar, além do segundo lógico, é essa unção de Davi para ser rei. Ele é ungido a rei aonde? Em qual ambiente? No meio dos seus irmãos. Ele tem um filme antigo, bem antigo, fala da história de Davi, né? Começa desde lá cuidando das ovelhas do seu pai, aquela coisa toda, e mostra que nesse filme
depois é até interessante vocês olharem aqui. O filme tem que ter paciência, 3 horas e pouco de filme. Tem que ter um pouquinho de paciência. Mostra que Davi, ele foi chamado... É gato grande. Ai, Carol, prepara pra janta. Ih, tá gravando. Então, nesse filme, no filme, mostra que foi chamado o Jessé, né? Os filhos para casa e não tinha, e Davi não estava ali. E é perguntado, só tem vocês, tal, Eliabe, Abinadab, Samar, tal. Não, tem Davi que está lá cuidando das ovelhas. Então Samuel vai de encontro com Davi e o unge Davi lá no meio do pasto. Lá no monte, lá no meio do pasto. Neste filme. Agora, biblicamente falando, Davi é ungido a rei no meio dos seus irmãos, com testemunha, com pessoas presentes, pessoas que podem testificar, de fato, Samuel ungiu nosso irmão Davi. Pessoas que estão ali provando e comprovando, dando veracidade àquilo ali. Ok? Por que, professor, está falando isso? Porque tem um segmento hoje no nosso meio que está ungindo em lugares diferentes. Ou ungindo, estão consagrando, separando obreiros em lugares diferentes. Também não tem nada contra, não. Ungindo um monte. A gente chega ao extremo de ouvir a história, não sei se o senhor já escutou isso, o irmão Jesus, que subiram 2 rapazes, 2 homens, para o monte, para um ungir o outro a pastor. O problema é que nenhum dos 2 era pastor. A questão é, o segundo deu certo, porque aquele que ungiu o primeiro ele não era pastor, mas ungiu o outro, aquele ali passou a ser pastor. Aí esse aqui que já era pastor, ungiu esse aqui que não era pastor, aí deu tudo certo. Mas o segundo ficou melhor que o primeiro, o segundo ficou melhor que o primeiro. Então, está existindo essas questões aí. E deve ser lá fora, lá na China, no Japão, na Coreia, né? Não aqui necessariamente Itaboraí, nada disso não. Mas existem essas questões. Davi é ungido rei no meio dos seus irmãos. No meio dos seus irmãos. Tem outras coisas aqui que a gente não vai mencionar agora, não, deixar para frente. Deixa para frente um pouquinho. Muito bem. A unção de Davi como rei foi acompanhada pela presença e poder do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus era tão evidente e tão inteligível na vida de Davi, que ao pecar, foi a parte que nós já até mencionamos, quando ele peca, ele orou a Deus e suplicou: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Ok? Porque ele notava, percebia que a diferença de quando ele não tinha e quando ele passa a ter. Okay? Quando ele não tinha o Espírito Santo, quando ele passa a ter. Muito bem. Na mensagem dos profetas, para que o declínio espiritual não fosse mais intenso do que aconteceu, o declínio, né? Era necessário que os profetas estivessem oficiando seus dons e profetizando aquilo que Deus exigia e precisava do seu povo, ou seja, o povo hebreu. O que não era mais que a obediência irrestrita. É lógico que não é a questão agora, mas eu acho que já é importante a gente mencionar. Entender os profetas aqui e os profetas do Novo Testamento são coisas bem distintas, ok? Os profetas no Antigo Testamento, eles têm a palavra profética, a mensagem profética era diretamente de Deus, ok? Os profetas de verdade, lógico. E não havia a possibilidade ou a questão de julgar a profecia. O profeta falava e de fato era Deus falando através desses profetas. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Azarias e outros. Ok? Muito diferente do contexto do Novo Testamento. É muito diferente. Ok? Muito diferente. A profecia no Novo Testamento, ela deve ser acompanhada do julgamento.
Não no sentido de, como diz Paulo instruindo a igreja, não no sentido de julgar a pessoa necessariamente, mas julgar se aquela mensagem, se aquela profecia, se aquele ensino é correto, é verdadeiro. Ele é baseado nos escritos agora canônicos. Canônicos vocês estudaram lá no início atrás. Se de fato tem base canônica, se é verdadeiro. Ok? Hoje a Bíblia nos exorta a julgar a profecia. Ok? Não, mas não pode julgar o profeta aqui. O profeta aqui também não julga mesmo não. Mas aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado. Ok? Devemos julgar. Ok? Agora também, por favor, não é criticar por nada. É de fato conferir, analisar de fato se bate ou não. Ok? E mesmo assim precisa tomar cuidado, né? Porque certa feita teve um ser angelical que citou a Bíblia. Mande os seus anjos, né, para que não tropece com o seu pé em pedras. Dá ordem aos seus anjos, né, para te guardar, para que não tropece com o teu pés em pedras. Salmo 91, verso 11. Foi isso? 11 e 12. Lança daqui abaixo, né? Lança daqui abaixo. Não só igual. Porque está escrito, foi levado até o alto monte, né? O pináculo do templo. E lança daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece com o teu pé. Ou seja, como se os anjos fossem ampará-lo. Um ser angelical citou a Bíblia. Então, até quando é citada a Bíblia, tem que ver direitinho se está dentro da exegese, da hermenêutica direitinho. Porque talvez possa estar acontecendo uma exegese. É um termo diferente para você? Não, né? Exegese, só para rapidinho. Exegese é quando eu olho para o texto, quero entender que o texto está escrito lá aquilo que eu acredito. Aquilo que eu penso. E não quero entender aquilo que de fato está escrito. Exegese é eu buscar no texto aquilo que o texto está dizendo. Se fala que Jesus chorou. Não, Jesus chorou, mas não é desse jeito, não, é uma figura de linguagem. Não, Jesus chorou. Né? Muito bem. Então vamos voltar para cá. Podemos constatar que alguns profetas são desconhecidos para nós. No entanto, muitos outros até poderíamos dizer que se tornaram famosos, logo na linguagem de hoje, né? Famosos na linguagem de hoje. De forma geral, estes profetas foram Azarias, existem outros também, né? Azarias, segundo Crônicas 15:1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete. Este profeta transmitiu uma mensagem de encorajamento ao rei Asa para que este combatesse a idolatria. Né? Os profetas de hoje aí, né? A gente não nomeia, né? Não, pode ir que você está fazendo tudo, meu cara está todo errado. O líder, né? Um líder aí, vamos dizer um líder aí. Tem poucos assim, graças a Deus. Ele está cheio, trazendo um monte de coisas para a igreja, né? Uma mistura tremenda, fazendo um sincretismo tremendo. E aí, ao invés de trazer uma palavra que confronte, né? Fala, não, você está indo bem, Deus está contigo. Não, foi bem. Jaziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O rei Josafá, segundo Crônicas 20:14. O rei Josafá estava com muito medo, pois vinha pelejar contra ele os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas. Então estava com medo, coisa, um sentimento normal para o ser humano. Josafá passa a clamar ao Senhor que, para tranquilizá-lo, usa o profeta Jaziel, que lhe diz, para fortalecer o seu ânimo: não temas,
nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Isso é muito citado, né? Oi? Isso é muito citado. A peleja não é vossa. Mistério. Mistério? O Francisco agora. Terra. O pessoal do Replepé usa muito isso aí. A peleja não é vossa. Muito bem. É isso aí. Ezequiel 2:2. Então se apoderou de mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Joel. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 e 29. O profeta Joel é intitulado por alguns estudiosos de o profeta pentecostal. Profeta pentecostal. E é interessante que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele, na sua ação, na sua atuação, ele não vinha para todos. Para todos. Ele vinha em 3 classes de pessoas. Você lembra? Não. Então ele vinha sobre os profetas, reis e sacerdotes. Ok? Alguns vão dizer, também vinha também através do juízo. Então, mas quando termina a era dos juízes, passa a era dos monarcas. Ok? Muito bem. Então, o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Rei, profeta e sacerdote. O Espírito Santo vinha sobre essas 3 classes. E é interessante que tem um que no Novo Testamento, deixa bem claro, que assume esses 3 papéis. A saber, um de cada vez, por favor, senão se me confunde. Um de cada vez. Jesus. Então, esse ministério profético aí, respeitando o pensamento das pessoas, né? Mas fica meio complicado, porque esses 3 ministérios, se é que pode dizer assim, apontam para Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, profeta dos profetas e sumo sacerdote. Entendeu? Então esses 3 ofícios, melhor dizendo, né, apontam para Jesus. Então, só do profeta do Antigo Testamento. Então, tem ele apontando para o novo, Jesus. Na verdade, Jesus é o mistério que esteve oculto, né? O pessoal gosta de mistério, né? Mas o mistério que esteve oculto, né? Pelos séculos já foi revelado Cristo Jesus. Mas alguns ainda têm um mistério ainda. Muito bem. Tá. Então, alguns estudiosos entendem que Joel seria um profeta pentecostal. Zacarias, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela imposição, obrigação, tem que ser, não tem que ser, né? Pelo meu Espírito. Muito bem. Atributos divinos do Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o ministério do Espírito Santo está dentro do contexto de sua própria manifestação. Jesus anunciou aos seus discípulos que enviaria outro Consolador, outra pessoa, ok? Denotando que, após sua ascensão, iniciar-se-ia plenamente o ministério do Espírito Santo, ok? Eternidade. Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito
eterno, ok? Só quem é eterno é Deus. Se o Espírito é eterno, o Espírito Santo ele é eterno, só pode, ele está dentro de uma classe, ou de Deus, angélica ou humana. O humano não é eterno. Alguém aqui é eterno? Eterno, entendamos, no sentido de que nós passamos a ser eternos, porque nós fomos criados, ok? E não teremos mais fim. Tanto as pessoas que são salvas quanto as não salvas, né? Ok? Mas quando a gente fala de eterno, é aquele que não tem nem começo nem fim. Entendemos? Então, eterno, eternidade. Se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Onipotência, falou de eternidade, vamos falar de onipotência. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Logo, o Espírito Santo também, ele é considerado como um Pantocrator, que equivale ao El Shaddai, que é todo-poderoso. Onisciência, 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Lembra lá Salmo 139? Para onde fugirei da tua face? Para onde que eu vou? Se eu for para cima, o Senhor está lá. Se for para baixo, o Senhor também está. Não tem para onde fugir. Então, todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vejamos ainda outras atitudes do Espírito Santo que deixam em conteste sua divindade no Novo Testamento. O Espírito Santo regenera. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer do Espírito. Tem que nascer. Tem que ser regenerado. O Espírito Santo participou da ressurreição de Cristo. Perceba que todas as coisas o Espírito Santo está. Romanos 8, verso 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a